A maioria das pessoas assiste à trilogia O Protetor, pelos motivos errados. Elas clicam no play, esperando ver um clichê de Hollywood. Elas querem ver o Denzel Washington, um homem na casa dos 60 anos, entrar em uma sala fechada com 5 mafiosos russos armados até os dentes e sair de lá, 19 segundos depois, sem um arranhão sequer, tendo eliminado todos eles, usando apenas um saca-rolhas e um livro de capa dura. É satisfatório assistir isso? Extremamente. É uma fantasia de poder divertida? Sem dúvida. Mas se você acha que O Protetor é apenas mais um filme de ação genérico sobre um ex-agente fodão que resolveu sair da aposentadoria para bater em bandidos, sinto lhe dizer, mas você perdeu completamente a alma da história. Você está olhando para o sangue, mas não está vendo a tragédia. Ao contrário de John Wick, que se tornou um ícone pop pela sua estética de videogame e sua motivação baseada em pura vingança e luto, Robert McCall é um personagem muito mais complexo e, francamente, psicologicamente mais assustador. Pense comigo. John Wick é uma força da natureza. Ele volta a matar porque tiraram tudo dele. Ele é o bicho-papão que foi provocado. Mas Robert McCall é diferente. Ele não volta à violência porque ele quer. Ele não mata por impulso. Ele passa a maior parte do tempo rezando, desesperadamente, para não precisar machucar ninguém. Robert McCall é a definição perfeita de um monstro que passa 24 horas por dia fazendo um esforço sobre-humano para brincar de ser humano. Ele é um estudo de casos sobre trauma, penitência e controle. E hoje, no Ponto Zero, nós não vamos apenas resumir um filme. Nós vamos dissecar a mente desse monstro domado e entender por que ele é, talvez, o personagem mais estoico do cinema moderno. Para entender Robert McCall, precisamos primeiro entender um conceito filosófico antigo, muitas vezes atribuído a samurais e pensadores estrategistas, que resume a tese central dessa trilogia. É melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Essa frase carrega um peso enorme. Nossa sociedade moderna criou uma confusão perigosa sobre o que significa ser um homem bom. Desde crianças, somos ensinados que a virtude está na passividade, que ser bom significa ser inofensivo, que devemos evitar o conflito a todo custo, baixar a cabeça e seguir as regras. Mas a filosofia de O Protetor joga essa ideia no lixo. O filme nos mostra uma verdade desconfortável. Se você não é capaz de ferir ninguém, se você não tem a capacidade de se defender ou defender os outros, você não é pacífico. Você é apenas inofensivo. Você é uma presa esperando o predador. A verdadeira virtude, aquilo que os textos bíblicos chamam de mansidão, não é a ausência de força. É o oposto. É ter a capacidade de causar uma destruição imensa. É ter o poder de ser um monstro e ter o autocontrole absoluto para escolher não fazer isso. Robert McCall é a encarnação viva desse conceito. Ele dobra seus guardanapos. Ele lê seus livros clássicos em silêncio num canto da lanchonete. Ele toma seu chá sempre no mesmo horário. Ele trabalha numa loja de materiais de construção, empilhando madeira. À primeira vista, ele parece um homem entediado, talvez solitário, vivendo uma aposentadoria pacata. Mas nada em Robert McCall é por acaso. Você já parou para observar a obsessão dele por organização? O jeito milimétrico como ele alinha os talheres na mesa? O jeito como ele limpa os sapatos? Muitos espectadores acham que isso é apenas uma característica curiosa, talvez um transtorno obsessivo-compulsivo,
para dar profundidade ao personagem. Mas não é uma doença, é uma jaula. Esses rituais não são manias de velho, são as grades que mantêm a besta presa. Robert McCall sabe exatamente o que vive dentro dele. Ele conhece a escuridão que ele alimentou durante décadas, trabalhando para as agências mais sombrias do governo. Ele sabe que a violência é como um vício para ele. E como todo viciado em recuperação, ele precisa de estrutura. Se ele perder o controle da rotina por um segundo, se ele deixar a disciplina escorregar, a besta sai. E quando a besta sai, pessoas morrem. Sua rotina milimétrica é a única coisa que o mantém ancorado na realidade civilizada. Um detalhe brilhante que a maioria ignora são os livros. No primeiro filme, ele está lendo O Velho e o Mar, de Hemingway. Depois, Dom Quixote. Essas escolhas não são aleatórias. O Velho e o Mar é sobre um homem lutando sozinho contra uma força da natureza, tentando provar para si mesmo que ainda tem valor, que ainda consegue pescar o grande peixe, mesmo que isso quase o destrua. McCall se vê nesse velho. Ele luta contra sua própria natureza violenta todos os dias. Já Dom Quixote é sobre um homem que decide ser um cavaleiro em um mundo que não precisa mais de cavaleiros. Um homem que vê gigantes onde os outros veem moinhos de vento. McCall é um cavaleiro andante moderno, vivendo num mundo cínico, tentando impor um código de honra que já não existe mais. Ele lê esses livros porque eles são o manual de instruções da sua própria psique. Ele está tentando entender seu papel no mundo agora que a guerra acabou. Mas, como vemos no filme, a guerra nunca acaba para homens como ele. Agora, vamos analisar o momento em que a jaula se abre. A genialidade da atuação de Denzel Washington e da direção de Antoine Fuqua está nos microdetalhes que provam que McCall não opera mais na mesma frequência que nós, meros mortais. A primeira evidência é a visão tática. Lembre-se da cena climática do primeiro filme, dentro da loja Home Mart, onde você vê um corredor de jardinagem. Ele vê um arsenal de guerra. Sua mente processa o ambiente em nanosegundos. Um saco de adubo vira um explosivo improvisado. Uma pistola de pregos vira um rifle de assalto. Um pedaço de arame farpado vira um garrote mortal. Isso é fascinante, mas também é aterrorizante. Imagine o inferno psicológico que é viver assim. Entrar em uma sala, num restaurante, numa festa de aniversário e não conseguir parar de calcular involuntariamente como matar todas as pessoas presentes em menos de 30 segundos. Ele não consegue desligar isso. O governo treinou ele para ser uma arma, e você não pode destreinar o instinto de um predador. Mas o detalhe mais assustador é o que eu chamo de o olhar morto. Eu quero que você preste muita atenção na próxima vez que assistir. Observe o rosto do Denzel segundos antes dele decidir que vai agir. McCall sempre oferece uma saída. Ele sempre pede, com uma educação quase britânica, para os vilões pararem. Por favor, devolvam o anel da moça. Por favor, deixem essa cidade em paz. Por favor, saiam do meu carro. É um aviso. Não é um pedido de misericórdia para ele. É um pedido de misericórdia para eles. E quando eles recusam, acontece. A luz nos olhos deles se apaga. O músculo do maxilar relaxa. A postura muda. Naquele exato segundo, não há raiva. Não há ódio. E assustadoramente, não há prazer. Há apenas o vazio. É o momento da dissociação completa. Ele desliga o humano Robert McCall, o vizinho gentil, e liga a máquina de matar. É como ver um tubarão virando os olhos para trás antes de morder.
é pura eficiência biomecânica. E isso nos leva à marca registrada do personagem, o cronômetro. Por que ele faz isso? Porque ele olha para o relógio digital antes de quebrar ossos. Muitos acham que é arrogância, uma forma de se exibir. Olha como sou rápido, consigo matar 5 homens em 19 segundos. Errado. O cronômetro não é um troféu. O cronômetro é a coleira. Lembra que falamos da jaula? O cronômetro é a garantia de que a porta da jaula só vai ficar aberta pelo tempo estritamente necessário. Ele se dá 16 segundos, talvez 20. Por quê? Porque ele tem medo. Robert McCall tem medo de que, se ele passar tempo demais naquele estado de violência pura, se ele deixar a adrenalina do combate durar 1 minuto que seja, ele pode começar a gostar de novo. Ele pode se lembrar de como era bom ser o anjo da morte. Ele pode não querer parar. O relógio é o contrato dele com a sanidade. Eu vou me permitir ser um monstro por exatos 16 segundos para salvar essa menina. E no segundo 17, eu volto a ser humano. É uma batalha constante contra a sua própria natureza viciada em caos. Mas a pergunta que fica é: por que ele se importa? Ele poderia viver seus dias em paz, lendo e tomando chá. Por que um ex-agente fantasma da CIA arrisca sua vida para salvar uma jovem prostituta russa que ele mal conhece? Ou para ajudar um segurança gordinho a passar num teste? Ou para proteger uma vila aleatória na Itália? A resposta é triste. Ele está tentando comprar sua alma de volta. Robert McCall carrega um oceano de sangue nas mãos. O passado dele é vago nos filmes, mas sabemos o suficiente. Ele foi a ponta da lança. Ele fez coisas em nome da segurança nacional que mancharam sua alma para sempre. Ele perdeu a esposa, a única pessoa que o via como humano, e ela morreu sem saber a extensão total dos pecados dele. Agora, ele vive num purgatório autoimposto. Cada pessoa que ele ajuda, cada injustiça que ele corrige, é uma moeda que ele joga numa dívida impagável. Ele não se vê como um herói. Ele se vê como um lixeiro. Alguém que precisa limpar a sujeira do mundo porque é a única coisa que sabe fazer. O título original, The Equalizer, o equalizador, diz muito mais que a tradução brasileira O Protetor. Ele não está lá apenas para proteger. Ele está lá para equalizar, para equilibrar a balança, para garantir que os predadores sintam o mesmo medo que suas presas sentiram. É uma busca desesperada por justiça num mundo caótico, na esperança de que, talvez, se ele salvar pessoas suficientes, ele possa um dia se perdoar. E é aqui que essa história deixa de ser sobre um filme de ação e passa a ser sobre a sua vida. Nós vivemos tempos estranhos. O mundo moderno tenta nos convencer de que a agressividade, a força e a capacidade de confronto são defeitos. Somos bombardeados com a ideia de que devemos ser passivos, tolerantes ao extremo, inofensivos. Mas Robert McCall é um lembrete brutal de que o mal existe. O mal não respeita sua passividade. O mal não se importa com suas boas intenções. O mal não pede licença. Quando a vida te golpear, e ela vai golpear, seja na forma de uma crise financeira, uma doença na família, uma injustiça no trabalho, a sua passividade não vai te salvar. A grande lição de O Protetor não é sobre violência física. É sobre competência e controle. Você precisa cultivar a capacidade de ser perigoso. E quando digo perigoso, digo competente. Seja perigosamente inteligente. Seja perigosamente bom no seu trabalho. Seja perigosamente resiliente.
Tenha a capacidade de proteger a si mesmo e aos seus. Construa sua força e, ao mesmo tempo, tenha a disciplina estoica de um monge para manter essa espada na bainha. Porque quando a tempestade chegar, o mundo não vai precisar de mais um jardineiro inofensivo que entra em pânico. O mundo vai precisar de um guerreiro no jardim. Alguém que conhece a escuridão, que sabe como lutar, mas que escolheu conscientemente defender a luz. Seja um monstro competente e depois aprenda a controlar o monstro. Se essa análise fez sentido para você, inscreva-se no Ponto Zero. Aqui nós não assistimos filmes, nós lemos a realidade através deles. E me responda nos comentários: qual é o cronômetro que mantém você focado quando o caos se aproxima? Esse é o canal Ponto Zero. Obrigado e até a próxima.